videogame sempre foi alvo de uma mídia muito suja que sempre tentou manchar ele com coisas do tipo videogames deixam as pessoas violentas. Isso é meio que o clássico caso de uma mídia desinformada querendo ganhar atenção em cima de ficar passando informação errada pro público, porque não só essa mídia antiga, como até a nossa nova hoje em dia, ganha muito dinheiro em cima de passar desinformação. E isso daqui é basicamente uma terça-feira na internet hoje em dia. Já fizeram várias matérias até muito piores, como por exemplo, já tentaram pintar Dungeons and Dragons como uma coisa do demônio. Mas uma coisa que é verdade é que jogos violentos são a maior parte dos jogos hoje em dia, e jogos violentos vendem muito. Eu não tô falando aqui que você jogar jogos violentos te faz uma pessoa violenta. Na verdade, eu acho muito o contrário disso. Mas o ponto é, violência em jogos é muito divertido e por isso vende muito. É quase um efeito hipnótico, é difícil de você entender exatamente o que é, como faz e por que funciona. Parece que pelo simples fato de você conseguir praticar violência dentro de um videogame, acaba sendo algo que faz videogame, no geral, algo muito mais atrativo e interessante. Pode ser que seja porque tem milhares de partículas de sangue, pessoas e pedaços voando na tua tela, enquanto você fica lá vidrado como um maníaco no jogo? Pode ser. Pode ser porque seja um elemento de videogame que aciona um circuito diferente no seu cérebro e faz ser tão interessante? Pode ser. Assim como eu acho que pode ser literalmente qualquer coisa, porque o que faz violência em videogame ser tão interessante não é necessariamente o fato de você estar enfiando a sua espada na jugular de alguém, ou moendo alguém na porrada, serrando, atirando, explodindo. É justamente o como você faz isso, ou quão rápido você faz isso. Mas sabe uma coisa que me faz ficar realmente violento? Perder coisa porque eu esqueci de salvar e o arquivo que eu tava usando corrompeu. Todos nós já tivemos nessa situação. Pra mim, pelo menos que trabalho fazendo vídeo pra internet, é impressionante a quantidade de arquivo e coisa que eu já perdi porque simplesmente corrompeu e eu tive que fazer de novo. Isso quando não é eu muito burro achando que eu não vou mais precisar daquele arquivo, deleto e acabo precisando 2 dias depois quando eu paro pra olhar melhor. Eu já perdi até saves de mundos de Minecraft que eu trabalhei por anos porque eu simplesmente esqueci de fazer backup e perdi porque um SSD do meu computador bricou um tempo depois e eu tive que comprar um novo. E por mais que ele lia no meu computador, eu não conseguia tirar nada dele. Acontece, faz parte, é um saco toda vez que acontece, mas não precisa ser, porque esse vídeo tá sendo patrocinado por simplesmente uma das melhores ferramentas de recuperação de dados da internet inteira, Wondershare Recovery. Com 3 passos muito simples, você consegue recuperar, por exemplo, aquele arquivo de vídeo seu que corrompeu ou que você perdeu sem querer, de uma forma muito simples e sem problema nenhum. É só você, primeiro, plugar o seu pendrive ou escolher o disco que você quer analisar, escanear esse disco e deixar o Recovery fazer a análise de dados corrompidos para procurar esse dado que foi deletado ou perdido, e assim que terminar, o Recovery vai te mostrar gratuitamente o seu item apagado ou deletado. Como um passe de mágica, ele vai estar de volta ali. E não para por aí, porque esse programa suporta mais de 1000 tipos de arquivos diferentes e mais de 2000 tipos de dispositivo de armazenamento danificados diferentes. Eu posso estar aqui como prova de que esse aplicativo funciona, porque eu mesmo já usei ele algumas vezes no meu passado para recuperar alguns arquivos de vídeo meu que eu mesmo perdi. Se eu não me engano, a review de Dark Souls 2 teve partes que eu perdi metade desse vídeo, ele teria demorado muito mais pra sair se eu não tivesse recuperado elas. Então na próxima vez que você tiver numa situação como essa, onde você perdeu algo absolutamente importante, não entre em pânico. Você entra aqui no link da descrição e baixa o Recovery, que em 99,5% dos casos ele vai resolver o teu problema. Muito obrigado Wondershare Recovery por estar patrocinando o vídeo de hoje e... onde é que eu tava mesmo? Ah é, violência. Imagina se eu dou um soco na câmera agora, que engraçado que isso ia ser. Provavelmente ia virar um trabalho pro Recovery de recuperar pra mim. Tem um tipo de jogo violento que é um dos meus favoritos desses gêneros de jogos violentos, que é justamente jogos violentos muito rápidos. Os jogos rápidos são aquele tipo de jogo que você começa muito lentinho, ou começa fazendo uma coisa ou outra, e quando você menos espera, começa a pipocar tanta coisa na tua tela que você não consegue entender absolutamente nada do que tá acontecendo, mas todo o processo desde você começar até chegar nesse ponto é extremamente divertido, lindo, e me faz até cair uma lágrima do olho de quão bonito é. Esses jogos ganham muito no movimento que eles conseguem te proporcionar, e na sua capacidade de usar esse movimento pra ficar cada vez melhor, fazer cada vez mais e ser cada vez mais perfeito jogando esses jogos. Quando você tá jogando Hotline Miami, por exemplo, depois de tantas vezes você repetir aquela fase, você decora absolutamente tudo que vai fazer lá e você faz a melhor e mais bonita sequência de matança que você pode fazer. Quando a gente vai falar sobre jogos que tem essa característica de serem rápidos, é onde a gente mais consegue ver quanto violência dentro dos jogos é alguma coisa muito forte pra eles. Porque jogos violentos dão tão certo, principalmente quando são colocados do lado de jogos rápidos, porque caso você não percebeu
até agora não é sobre a violência, é sobre tudo que tá ao redor dela. Quando eu joguei Ultra Kill pela primeira vez, eu sempre vi toda a violência que tinha dentro desse jogo como uma coisa muito intoxicante, mas muito legal. Porque boa parte do que você faz nesse jogo é isso daqui. E vai por mim, isso é muito divertido. Mas o motivo do porquê isso tudo é legal não é porque você tem, de certa forma, um prazer em destruir monstros nesse universo distópico. É porque você é muito rápido e você consegue fazer isso com tanta perfeição que é satisfatório fazer isso. Palavra-chave. Isso é uma coisa que eu sinto no geral com boomer shooters ou arena shooters, mas todo tipo de jogo que gira em volta de você matar inimigos ou matar monstros de uma forma muito rápida e perfeita, todo o real prazer de você fazer isso aqui vem de quão gamificado é isso, não do fato de você fazer isso de verdade. Porque tudo explode, tudo faz muito barulho, tudo tem um efeito sonoro e uma animação diferente pra quando você faz. E é muito contagiante quando você vê isso de fora como um todo. Eles funcionam quase que inteiramente pra te instigar a procurar cada vez mais a velocidade, a precisão, a perfeição. Se tem um motivo do porquê violência é algo tão famoso e tão utilizado em videogame, é porque pelo jeito que eles fazem, mal dá pra dizer que é violência de verdade. Porque isso tudo é pra brincar com aqueles seus sensores de dopamina, de você ver tanta coisa rápida acontecendo, tanta cor, tanto som, que o fato de você estar fazendo isso nem importa mais, porque você não enxerga mais isso. Atirar em alguém não vira mais um ato violento, vira um ponto a mais, uma kill a mais. Sequências, combos, críticos, números. Às vezes é sobre a quantidade de inimigos que você consegue matar sem ser acertado de volta. Às vezes é sobre quão prazeroso o seu personagem se mexe depois de você aplicar a quantidade de combos absurda que você demorou muito tempo pra aprender. Às vezes é sobre o que você consegue utilizar de dentro do jogo pra aplicar dentro dele e assim você vencer. Isso é algo que eu vejo muito em roguelikes, jogos onde o jeito que você constrói o personagem importa muito. Dead Cells dá pra você dizer que é um jogo meio violento, até porque o jogo inteiro é sobre matar e passar dos inimigos o mais rápido possível. E além dele ter, bom, toda essa maluquice sobre velocidade, ele ser um jogo sobre você passar as partes dele o mais rápido possível, o quão perfeitamente e otimizado você faz isso também importa muito. E eu acho isso um ponto muito interessante pra se falar sobre violência em videogame, porque se você olhar isso de longe, você meio que só consegue ver o preto no branco mesmo. De você pegar a sua arma e você explodir o seu inimigo com a sua arma nova. De você pegar a sua espada e cortar o inimigo. Mas o que fazem essas ações que são teoricamente violência tão interessantes não é a ação de fazer isso. É que essa tal espada que você usou pra cortar o seu inimigo deu um trabalho do caralho de conseguir. E você usa ela um atestado de todo o tempo que você dedicou até o momento pra conseguir ela, pra estar nesse patamar. É de certo modo uma recompensa do seu esforço. O tiro que você acerta no seu inimigo sem remorso é um atestado de quanto tempo você jogou no lixo pra aprender a atirar desse jeito numa franquia de FPS que lança um novo a cada ano. Muitas das vezes, e pelo menos essa é a minha experiência, eu acredito que a da grande maioria que é normal jogando jogos de violência, nem é sobre a violência, e sim sobre você testar uma arma nova que você conseguiu, tá ligado? No Dead Cells, por exemplo, praticar toda essa violência, esse remorso, significa que você não só dominou toda a dificuldade do jogo e aprendeu, estudou, entendeu sobre ele, mas é também uma forma de você aproveitar toda a mágica de você construir, observar e experimentar todas as diferentes combinações dentre as milhares que tem dentro desse jogo, pra você conseguir utilizar de uma forma eficiente e destruir o seu inimigo a partir disso. E meu amigo, se não é legal ver números subindo desse jogo, eu sou uma geladeira Electrolux. É muito divertido você ver um bicho que você apanhou por dezenas de horas simplesmente subindo na sua frente, porque você dominou tudo que tinha pra dominar sobre ele. Mas às vezes também nem é sobre os números, por assim dizer. Às vezes é também sobre o poder de você conseguir fazer isso. Dishonored é um jogo violento. Eu acho que todo jogo que te dá a capacidade de você destruir, obliterar e completamente incinerar o seu inimigo, dá pra você considerar um jogo violento, né? Porém, Dishonored também é um jogo sobre stealth. É um jogo que te recompensa por ser mais esperto do que só você entrar tentando esfaquear todo mundo e vencer de todo mundo na porrada. E um jogo de um gênero especial que eu gosto de apelidar carinhosamente de jogos pra você se sentir fodão. Eita, Juan, você tá citando o vídeo de Dishonored? Por que será que você tá citando o vídeo de Dishonored? Será que é porque você vai fazer uma review de Dishonored mais pra frente nesse ano ainda? Talvez seja. Então, por mais que a violência dentro desse jogo seja algo muito presente, além dele, obviamente, te aconselhar a fazer as coisas sem precisar da violência e te recompensar por isso, ela funciona pra ser só uma satisfação específica de você conseguir utilizar tudo que o jogo tem planejado pra você de uma forma da hora. Planejar uma infiltração bem sucedida, você ser quase que uma sombra, um assassino temível, que consegue passar e fazer todos os seus objetivos e ninguém consegue te parar, ou planejar uma emboscada perfeita que vai prender todos os seus inimigos sem eles conseguir revidar de você. Isso tudo funciona para ser uma ferramenta para te entregar satisfação depois de você conseguir
utilizar todas as ferramentas do jogo pra fazer coisas desse tipo aqui. Mas não é um motivo exclusivo do porquê você faz isso. E isso daqui é muito foda porque você consegue fazer isso. E não porque o que você estaria fazendo seria uma coisa terrível que você não pode fazer na vida real. Não que não dê pra você fazer um jogo que glorifique a violência também, mas eu não acho que esse é o caso pra quase nenhum jogo que a gente vê hoje em dia, principalmente os que já foram pintados nessa brisa de serem jogos violentos. A maioria deles nem é sobre a violência que faz ser interessante. Todos esses exemplos que eu dei até agora são feitos pra explicar o meu ponto aqui de que violência em videogame não é muito sobre a violência em si, e sim sobre quanto você consegue se sentir intrigado e interessado em um jogo por você conseguir muito número na sua tela, por você conseguir itens novos que você pode testar em inimigos, por fazer você se sentir recompensado por vencer, por você ter uma jogada genial, e por aí vai. É nesse tipo. É por isso que eu acho, pelo menos, que violência em videogame é algo tão popular como é. Porque com ela dá pra você criar um mundo de formas das pessoas ficarem vidradas dentro do seu jogo de formas diferentes. E isso é porque eu nem coloquei competição nessa equação, porque eu acho que transforma em uma discussão completamente diferente e que pouco tem a ver com violência em videogame de verdade. Porque qualquer coisa que tem uma competição se torna inevitavelmente violenta. Sei lá, as pessoas se matam por causa de futebol, e futebol na sua essência não é um jogo violento. A grande verdade é que violência em videogame funciona porque nunca foi nem vai ser sobre a violência, e sim sobre tudo que ela consegue proporcionar como mecânicas de videogame pra você passar horas e horas decorando combos em jogos de luta. Tanto que quando a gente vê essa mesma violência sendo aplicada de uma forma que não tem muito a ver com gamificação, o resultado é completamente diferente. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo agora tem alguma noção sobre essa cena aqui do GTA V. Eu não vou mostrar ela exatamente, nem descrever muito ela, porque eu acho que eu já tomei risco demais desse vídeo ser desmonetizado. Mas esse exemplo serve pra qualquer cena de violência que não necessariamente tem a ver com videogame. De repente, quando você envolve uma cena de violência que tem a ver com uma cutscene, que conta partes da história, que envolve personagens, e que não é feita pra te fazer ver número na tela, nem sentir uma satisfação de testar sua arma nova, não é a mesma coisa. Quando é algo relacionado à história, quando a cena é construída pra te impactar, pra chocar, pra passar uma mensagem, o resultado que isso tem em você jogando não é essa mesma satisfação que a gente vinha até aqui, que era completamente gamificada. É diferente, é terrível, é ruim. Não é legal de ver. Não tem ninguém que vê uma coisa dessa em sã consciência e se sente bem vendo isso. E eu acho que se você tem esse caso, eu acho que você tem que ser investigado. Sei lá, tô exagerando aqui. Jogos de terror, se a gente for pegar esse gênero inteiro, trabalham essa violência de uma forma negativa, entre aspas. Porque existe muita violência pra chocar dentro desses jogos. E é justamente pra chocar que é pra te fazer se sentir mal, se sentir com medo, se sentir aterrorizado, esse tipo de coisa. Porque um jogo de terror não vai cumprir muito o propósito dele te fazendo se sentir satisfeito por estar sendo perseguido. Muitas vezes dentro desses jogos, quando alguém sofre algum tipo de violência, é sempre muito nojento ou horrível, ou os dois, tem muito dos dois nisso. E a reação do jogador nesses jogos não é a mesma que a gente tava pensando aqui. Eu te garanto que ver o protagonista de Outlast perdendo os dedos não é a mesma coisa de você explodir gente no traqueio. Isso é uma coisa que eu vinha pensando em bastante tempo, por mais que a trupe de falar que videogames causam violência é muito pautada em desonestidade e uma mídia completamente dominada por gente velha e ignorante, violência é, sem nenhuma dúvida, algo extremamente popular em videogame. Todo jogo tem uma espécie de violência embutida nele, meio que de uma forma mais fofinha ou cartoon, mas tá lá, sempre teve lá e sempre vai continuar tendo lá. E eu achei legal tentar fazer essa reflexão, tentar ver da onde que eu acho toda essa violência em videogame algo tão interessante, porque indiscutivelmente é interessante. Porque no fim também eu consigo olhar com outros olhos, porque é tão legal despedaçar zumbis no Dead Island 2. Você já viu quantas armas tem dentro desse jogo? É muito da hora testar todas elas e ver como elas obliteram os zumbis que tem de monte nesse jogo. E ver os zumbis sendo obliterados quando eu bato com eles com uma arma contusiva ou com uma arma que corta eles. E é muito satisfatório você encontrar uma arma que dá muito dano nesse jogo. Você consegue sentir, parece que o peso e a força dessas armas no impacto. E os desenvolvedores sabem muito bem que essa era pra ser a intenção, pela quantidade de formas diferentes que você consegue despedaçar zumbis nesse jogo e por quanto detalhe eles têm nisso. E não é brincadeira, eles são quase massinha de modelagem, tanto que você consegue mexer com eles. E agora percebe-se como tudo que eu falei aqui nada tem a ver com o fato de eu estar fazendo isso com outra figura humana, e sim sobre eu estar testando uma arma num videogame. É um puro caso de haha, minha clava faz bonk, o inimigo faz squish. Videogames não fazem as pessoas serem violentas. Pessoas violentas vão ser violentas. Mas videogames violentos não tem como dizer que não é muito da hora.